E aí a gente levantou que naquele momento, em valores de mercado, o patrimônio do Alexandre era de mais de 100 milhões de reais. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então vou direto ao ponto. Você está vendo como a imprensa te pegou? Eles fizeram um negócio. Quando eu li, eu falei, caramba, puta, o filho do Cássio está recebendo dinheiro da JBS, do Banco Master. Aí eu fui ver, não. O filho do Cássio prestou o serviço para uma empresa grande que tem vários clientes no Brasil, inclusive o Banco Master e a JBS. Isso aí, cara, desculpa, não vejo nenhum problema nisso. Nenhum problema. O que eu acho fantástico, assim, até meio surreal, é que Alexandre de Moraes, o homem mais poderoso do Brasil, que era incontestável até pouco tempo, hoje já seja dito abertamente que ele está mais comprometido do que o Dias Toffoli no caso Master, e pode ter um inquérito contra ele no Supremo Tribunal Federal. Porra, que delícia, né? Um inquérito contra o rei do inquérito sem fim no STF. E eu vou dizer, tá? Se abrirem esse inquérito, eu não duvido nada que o ato contínuo, os senadores tomem um espinafre do Popeye ou um cipionato de testosterona e topem pressionar o Alcolumbre de verdade para ele abrir o processo de impeachment. Veja, isso tudo é sem saber o conteúdo da delação. Você imagina o que pode acontecer caso o Vorcaro esteja nesse momento, porque está com a Polícia Federal falando assim, olha, e vocês não sabem como funciona a delação premiada, mas na prática funciona da seguinte forma. A Polícia Federal começa a fazer perguntas para você e você nunca sabe, eu nunca fiz uma delação não, mas sei como é que funciona. Você nunca sabe, até tentaram, né, que eu fizesse contra o Trump. Você vê como o Brasil é um país maluco. Mas você senta para a delação, você nunca sabe o que a Polícia Federal já tem. E se você mentir ou omitir fatos, você perde todos os benefícios da delação. Então o Vorcaro, nesse momento, tá assim... E algum ministro do STF, você tem uma relação? Ele deve estar assim, não, nunca vi. E o Alexandre de Moraes, não, encontrei ali 2 vezes. Eles falam assim, e essa aqui, essa mensagem? E esse aqui, que é essa saída dele na sua casa? E esse aqui que a gente tem câmera de segurança? E isso aqui que a gente tem isso? E aí o cara tem que contar uma história convincente. Eu acho que o incentivo para o Vorcaro delatar, já disse isso em outros programas, o Alexandre, estando este processo na mão do André Mendonça, é muito grande. E acho sim que a situação do Alexandre é pior do que a do Toffoli, porque o Toffoli tinha uma relação comercial que é oculta, que é imoral, né, com fundos ligados ao Banco Master, e num país que pode tudo, dá para dizer que não tinha crime nisso. A conexão entre o Toffoli e o Vorcaro, até o momento, decorre do fato do Toffoli ter uma sociedade na empresa Marit que vendeu uma participação no resort para um fundo do cunhado do banqueiro do Daniel Vorcaro, dono do Master. E o resort era aparentemente dele, que ele morava lá. Mas, do ponto de vista prático, tinha uma sociedade com a Marit que vendeu uma participação do resort para um fundo do cunhado do Vorcaro. Não é que eu estou limpando a barra do Toffoli, não, pelo amor de Deus. Né? É só estou dizendo que o Paulo Figueiredo Show é um programa de análise, não é um programa de torcida. E o que se tem contra o Toffoli hoje tem muito menos indício de autoria e materialidade do que o que se tem contra o Alexandre, o que já sabemos. Não é só o que a gente já sabe. A gente descobriu que a Viviane tinha um contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master. A gente sabe que o Alexandre de Moraes era frequentador da casa do Vorcaro, e ainda teve a cara de pau de trucar o Metrópolis quando eles expuseram essa relação. Hoje a gente sabe pelos diálogos, inclusive com a mulher. Sabemos que ele fez reuniões, e que inclusive o Alexandre assistiu a posse do Trump
A posse não, a vitória do Trump na casa do Vorcaro. A gente sabe que o Alexandre fez reuniões com o Banco Central e com o BRB. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Aparentemente advogando favoravelmente ao sujeito que pagava para ele 129 milhões de reais, que eu sempre digo aqui que é propina paga através do escritório da mulher. E não é o escritório da mulher pura e simplesmente, tá? O escritório da mulher do Alexandre, eu tenho que guardar essas imagens para vocês botarem no banco de imagens aqui. Eu fui no site do Barço de Moraes e peguei, na época que a gente estava pesquisando aqui para o Magnitsky, a logo. O escritório é todo mesmo, não mudou a decoração, nada. Só que antigamente era Alexandre de Moraes Advogados, o Alexandre foi para o STF, o escritório passou a se chamar Barço de Moraes Advogados. Os outros sócios do escritório são os filhos do Alexandre. O Alexandre só não é sócio porque a lei não permite. Mas eles são sócios, por exemplo, no Instituto Lex. Onde opera o Barço de Moraes Advogados? No escritório, na sala comercial de propriedade do Instituto Lex, que é do Alexandre. Então o Alexandre é dono do escritório onde a Viviane trabalha, do imóvel. Então é óbvio que o pagamento à Viviane é, evidentemente, o pagamento ao Alexandre. O que a gente está falando é que a Viviane é, em bom português, vocês não podem falar isso, mas eu posso, que a Viviane é uma laranja do Alexandre. O Alexandre mora na mansão em Brasília, que é deste mesmo Instituto Lex. A mansão dele lá em Campos do Jordão, o apartamento de luxo dele no Guarujá, o apartamento de luxo em São Paulo, os terrenos, inclusive os terrenos da família da Viviane que ela herdou, tudo isso concentrado no tal do Instituto Lex. E é por isso, eu sei de tudo isso, porque é por isso, foi esse o caminho que a gente encontrou para que ele fosse sancionado na Magnitsky. Nós demonstramos isso para os americanos há quase um ano. E aí a gente levantou que naquele momento, em valores de mercado, o patrimônio do Alexandre era de mais de 100 milhões de reais. O patrimônio que a gente tinha encontrado no Instituto Lex, levantando só os imóveis de São Paulo. Sem contar Brasília, sem contar Rio que ele tiver. Né? Aquilo foi só o levantamento no estado de São Paulo. E aí, quando você acha que não pode piorar, o Alexandre diz, não conheço o Vorcaro, só encontrei ali no corredor uma vez, nunca fui na casa, não sei o que. Você descobre que o Alexandre e a Viviane realizaram pelo menos 8 viagens entre maio e outubro do ano passado, ou seja, no período magnífico, em empresas de jatos da Prime Aviation, do Daniel Vorcaro e da FSW SPE, sociedade da qual o Fabiano Zettel, cunhado e sócio do Vorcaro, também era sócio. Os aviões eram do Vorcaro. Eu digo para vocês que o Alexandre não pode viajar de avião comercial, porque senão corre risco dele ser linchado dentro de um avião. Né? Ele é um cara que não consegue andar na rua publicamente, embora ache que é popular. Então ele tem que andar nesses aviões, nesses jatinhos particulares de clientes da mulher para os quais ele advoga, né? A soma destes voos, apenas estes 8 voos, daria o custo para voar em avião particular é caro. Esses 8 voos, a soma daria R$1 milhão. E aí você faz a conta, né? R$1 milhão gastos em 6 meses por um sujeito que não ganha isso nem em um ano como ministro do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, deve ganhar o quê? Uns 50 conto, uns 600 conto por mês, por ano? 500 conto por ano? 1 milhão em 6 meses só de jatinho. É muita cara de pau. Ladrãozinho de 5ª categoria. E é por isso que a situação do Alexandre é mesmo muito pior do que a do Toffoli. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa.
Ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples. Apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.